Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Bem-vindo a mais uma reflexão sobre o fim dos tempos. Deus abençoe a sua vida, que tem acompanhado aí os vídeos semanalmente e que tem aumentado o seu conhecimento e fortalecido a sua fé. Hoje você será conduzido na construção do conhecimento sobre a abertura dos 7 selos do Apocalipse. O intuito é te levar a perceber a sincronia entre o juízo de Deus e ver também que os 7 selos eles estão reservados para o fim dos tempos. Você vai perceber que somente o Cordeiro de Deus tem autoridade sobre esses juízos que serão desencadeados sobre a terra. O versículo do dia está em Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Como verdade aplicada, o pastor César Pereira, ele afirma que a abertura dos selos revelará a primeira parte do juízo de Deus, que estão gravados para serem enviados aos rebeldes que habitam sobre a face da terra. Oro para que o Evangelho da graça de Deus alcance e transforme o maior número de pessoas possíveis, antes que seja tarde demais. Lembrando aqui que para os eventos que vão se desencadear com a abertura dos 7 selos, com a liberação dos 7 cavalos do Apocalipse, a Igreja de Jesus, composta pelos servos e servas do Senhor de todo o universo, pessoas que decidiram fazer a vontade de Deus para suas vidas, que serviram ao Senhor de acordo com o padrão das Escrituras, fazendo isso em espírito e em verdade, de forma espontânea e voluntária, a Igreja ela não estará mais na terra. A Igreja ela já terá sido arrebatada para encontrar com o Senhor, estar para sempre com Ele. Quanto aí aos que vão ficar aqui na terra, que vão receber sobre si os juízos vindouros de Deus, o apóstolo Paulo ele justifica dizendo que o iníquo, uma referência aí ao anticristo, ele será revelado e a sua aparição será segundo a eficácia de Satanás, com todo engano, sinais, prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque eles não receberam o amor de Deus para a verdade, para se salvarem. Por isso é que Deus vai enviar essa operação do erro, para que eles creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes eles tiveram prazer na iniquidade. A abertura dos 7 selos do Apocalipse, capítulo 5, vai dar início a essa série de juízos divinos para julgar os que não creram na verdade e estarão na terra aí no período da grande tribulação. Chama a sua atenção para o fato de que a questão aqui não é o cavalo em si, mas a sua cor. Cada cor ela representa a natureza de uma missão. E apesar de cada cavalo com o seu cavaleiro ter uma missão específica aí a executar, no geral, a missão dos 4 cavaleiros apocalípticos é provocar tormento à humanidade e destruição na terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, fala que na abertura do primeiro selo surge um cavalo branco. Esse cavalo branco que é liberado aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, ele não pode ser confundido com o cavalo branco e o seu cavaleiro que está em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, trata-se do próprio Cristo glorificado em sua manifestação para salvar a nação de Israel. Aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, ele representa a falsa paz. Será o anticristo um líder mundial sobre a influência e o domínio satânico que vai se levantar após o arrebatamento da igreja. Quanto a este cavalo branco de Apocalipse 6, versículo 2, diante aí do colapso e do desespero mundial provocado pelo desaparecimento em massa das pessoas no arrebatamento da igreja, o anticristo ele vai sair arregimentando as nações, apaziguando a situação com soluções emergenciais e ele vai conseguir um apoio mundial para ele implementar o seu governo com base aí numa proposta de uma falsa paz. Ele implementará o sincretismo religioso com a reconstrução do terceiro templo de Salomão e a unificação das 3 religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O anticristo ele vai conseguir unir o mundo por meio da economia e da política, tendo como base aí essa paz, essa falsa paz prometida por ele. No segundo selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 4, surge aí o cavalo vermelho
e o seu cavaleiro, que dará início às intensas guerras que vão se desencadear na terra. O cavaleiro ele levará em sua mão uma espada que simboliza o juízo, a morte e a guerra. É o dia do Senhor, não haverá escape. A paz proposta pelo anticristo na busca por aliança, aí na primeira parte da grande tribulação, ela vai ser retirada e o resultado será uns matando os outros. Será um período literalmente marcado pelo genocídio. A abertura do terceiro selo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 5, surge o cavalo preto e o seu cavaleiro, que aparece aí para trazer à tona as consequências da guerra que trarão a fome generalizada na terra. A balança na mão mostra aí as condições difíceis e a falta de provisões. Tudo será sob medida, tudo será sob peso. Quem deixar de se aliar ao sistema político implantado pelo anticristo será vedado o direito de compra de provisões e também de movimentar suas mercadorias, movimentar aí as suas posses. Até mesmo os aliados do anticristo, eles vão ser monitorados e controlados devido aí à grande escassez nesse período. O transtorno econômico, o transtorno social será muito grande, devido aí à inflação absurda, à escassez de produtos básicos, à escalada de violência e às tentativas de saque. Vale lembrar que o sistema tecnológico ele está sendo cada dia mais implementado para esse controle absoluto. Um exemplo disso é o alto nível de informatização e digitalização que vem ocorrendo aí no período da pandemia do coronavírus. O sinal de alerta ele está cada vez mais forte e, inevitavelmente, o fim está chegando. É necessário se preparar, é necessário buscar o Senhor. A abertura do quarto selo libera aí, em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, o cavalo amarelo e também o seu cavaleiro. Esse cavalo ele vai provocar os piores juízos de Deus sobre a terra. Vai ser aí por meio de mortes em decorrência das guerras, da fome generalizada, da peste, da violência, dos animais ferozes e da multiplicação de micróbios, vírus e bactérias mortais. No entanto, mesmo que o seu objetivo seja o dizimar a humanidade, sua devastação ela será limitada à quarta parte da terra. O palestrante conferencista Lamartine Bossellia, ele pondera que à medida que os selos eles são abertos, mais intenso se revela o juízo de Deus sobre a humanidade. Dado aí as perseguições políticas e religiosas empreendidas pelo anticristo, pelo falso profeta, o seu guru espiritual, todos os que se levantarem contra esse sistema de governo colocará a sua cabeça a prêmio. Haverá um período em que a imagem da besta transmitida via satélite ela terá poder para ferir a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, todos os que se recusarem a apoiar o sistema de governo implantado pelo anticristo. Eles serão martirizados por amor à palavra. O quinto selo de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, mostra aí um relampejo da misericórdia divina e revela também o destino das pessoas que vão se converter a Cristo durante o período da grande tribulação. Serão pessoas desviadas que darão conta que foram deixados no arrebatamento da igreja, que se converterão aí de forma verdadeira depois do arrebatamento. Também serão pessoas que se recusaram a aceitar Jesus antes do arrebatamento e que se converterão depois. Será aí uma situação muito difícil, pois o Espírito Santo de Deus ele terá deixado de atuar na terra aí como um agente divino que ajuda as pessoas a se convencerem aí da necessidade de salvação e que capacita também a pessoa a resistir os sofrimentos da vida. No período da grande tribulação, o Espírito Santo não estará exercendo o seu ministério como ele atua hoje no período da dispensação da graça ou dispensação da igreja. Na grande tribulação, quem se converter será por um ato de auto-reconhecimento pessoal da sua necessidade de preservar a sua alma, mesmo que para isso tenha que passar por uma morte horrenda, lenta, dolorosa, em um ambiente hostil, perverso e perigoso, por amor à palavra de Deus. Quanto às almas que estavam debaixo do altar, vistas por João aí em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, elas são vistas clamando por justiça ao verdadeiro e santo dominador, por causa aí do sangue dos mártires derramado durante toda a história da humanidade. Serão a alma daqueles que foram martirizados no decorrer da grande tribulação e que estarão no paraíso aguardando aí a segunda fase da primeira ressurreição.
A primeira fase da primeira ressurreição, ela terá acontecido no arrebatamento da igreja. E a segunda fase da primeira ressurreição, ela será no final da grande tribulação para a inauguração do milênio, que eu estarei refletindo contigo aí na lição de número 12. É importante ressaltar que o local que elas foram vistas, debaixo do altar, traz aí à memória os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Os animais eles eram sacrificados e colocados em cima do altar. O sangue escorria para baixo. Ao ser queimado aí o sacrifício no altar, a gordura também ela escorria para baixo do altar. Ou seja, embaixo do altar ficava o resultado do sacrifício que foi oferecido em cima do altar. Aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, as almas estão aqui embaixo do altar, representando aí o resultado do sacrifício que as pessoas se submeteram, dando a própria vida por amor à palavra de Deus, numa entrega de total devoção a Deus, mesmo que tardiamente após o arrebatamento da igreja. Os dois últimos selos deixará a terra mais deteriorada e o ser humano mais indefeso. Com a abertura aí do sexto selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, haverá um grande terremoto na terra. O sol ele vai se tornar como um saco de silício e a lua se tornará como sangue. As estrelas do céu cairão sobre a terra como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu ele se retirará como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre vão se esconder nas cavernas, nas rochas das montanhas, e dirão aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia de sua ira, algo considerado insuportável. Este momento ele será tão terrível que ele provocará pânico nos homens mais poderosos da terra, que vão andar como cegos porque viveram em desobediência à vontade de Deus. A abertura do sexto selo vai cumprir o que foi profetizado por Joel e terá três objetivos distintos. O primeiro objetivo é dar oportunidade de arrependimento e conversão aos homens, que ao ver a mão de Deus movendo os exércitos da natureza, poderão se converter. O segundo objetivo é evidenciar os poderosos aliados do anticristo, que os males que afligem a terra não são simples obras da natureza, mas uma intervenção direta e urgente de Deus na história da humanidade. O terceiro objetivo é dar um recado divino aí às hostes demoníacas nas regiões celestiais de que o fim do domínio satânico nos ares está chegando ao seu final. No momento dos preparativos aí da abertura do sétimo selo, Deus ele vai abrir um parênteses para selar de forma profética 144 mil judeus que estarão evangelizando. Você pode perguntar, por que 144 mil especificamente judeus? A maioria dos judeus eles falam mais de 4 idiomas. Com isso, vai ganhar tempo na evangelização mundial. Aparece aí nos 144 mil as 12 tribos de Israel, incluindo a tribo de Levi e excluindo a tribo de Dan, 12 mil de cada tribo. A exclusão da tribo de Dan ela pode ser justificada pela profecia que foi proferida por Jacó momento antes dele morrer, quando ele declarou uma sentença profética sobre a vida de cada filho. E em relação a Adão, em Gênesis 49, versículos 16 e 17, a sentença sobre a tribo de Dan ela foi muito dura. Esse fato também levanta uma hipótese de que o anticristo ele possa vir a ser algum descendente da tribo de Dan, já que a profecia de Jacó a respeito aí de Dan seria de que Dan seria como uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. Esse fato aí aponta para uma possível ação de traição e perseguição aos próprios conterrâneos pela tribo de Dan no final da primeira metade da grande tribulação. Esse parênteses transitório para os próximos eventos, Deus trabalha aí mostrando como ele protege os fiéis da terra em tempos angustiosos e que mesmo que tardiamente vão reconhecê-lo como o Senhor de suas vidas. Mais uma prova da imparcialidade divina e do seu cuidado especial para com o ser humano.
esse grupo aí de judeus, apresentado em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 17, é citada em uma interpretação muito equivocada por uma determinada instituição religiosa para dizer que somente 144 mil pessoas na Terra serão salvas. Só que, se você observar, a instituição religiosa que sustenta essa heresia atua em 240 países, tem literatura publicada em mais de 890 idiomas e tem no seu hall de membros mais de 8 milhões e 500 mil adeptos. Seria aí uma proporção de cerca de 60 pessoas por uma vaga de salvação só nesta instituição. Deus ele nunca perdeu e nem vai perder para o diabo. E se essa distorção de interpretação fosse uma realidade, só dentro dessa seita, Satanás ficaria aí com 60 pessoas, enquanto Deus ficaria apenas com uma. Realmente um absurdo teológico. Duas coisas vão acontecer com a abertura do sétimo selo. Em primeiro lugar, haverá um silêncio estarrecedor. João estima aí o tempo de meia hora de silêncio. Tempo é um fator terreno e não um fator celestial. João, quando ele vê, ele não está na terra, ele está no céu. E os estudiosos defendem aí que essa meia hora que João coloca representa as atividades que vão ser realizadas durante aí esse silêncio estarrecedor. Já que os últimos preparativos para a redenção da humanidade exigem estratégias secretas que só serão conhecidas no momento de sua utilização. Haverá um suspense muito grande, pois ninguém poderá prever o que vai acontecer. A segunda coisa que vai acontecer com a abertura do sétimo selo é o surgimento dos juízos de Deus por meio das 7 trombetas. A justa ira de Deus, agora em sua plenitude, será derramada sobre a terra como resposta final ao clamor dos santos na terra, como está em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, que diz: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com a exoração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A 7ª trombeta será tema das lições 6 e 7 que eu estarei refletindo contigo. Pode-se perguntar, por que a natureza estará envolvida e será atingida pelo juízo divino no período tribulacional? A terra, a natureza como um todo, ela testemunhou e ainda testemunha todas as mazelas e a pecaminosidade humana e está contaminada pelo pecado e suas consequências. Ela também precisa ser purificada. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19 a 22, ele diz: há uma ardente expectativa da criatura esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, diz o apóstolo Paulo. A abertura dos 7 selos é o cumprimento que foi revelado ao profeta Daniel sobre o tempo do fim. E o pastor César Pereira, que é o comentarista dessas lições sobre o tempo do fim, ele ressalta que convém parar um pouco e repensar sobre todas as estatísticas que estão sendo divulgadas. Estatísticas aí sobre o derretimento das geleiras, sobre o efeito estufa, sobre a destruição aí da camada de ozônio. O planeta Terra já não produz vida com qualidade. Os climas eles estão cada vez mais imprevisíveis. A natureza a cada dia mais nos diz que o fim ele se aproxima. Um dia os juízos de Deus eles serão estabelecidos, como bem profetizou Ezequias no capítulo 7, versículo 2, a parte B ao versículo 4, e também os versículos 6 a 8, que diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Nem terei piedade de ti,
mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. Só nos resta seguir a instrução do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, a parte B, e versículo 13, que diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele é o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Em segundo lugar, nos resta esperar o que Deus prometeu por meio do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 16 a 18. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O meu desejo é que você esteja preparado para o arrebatamento da igreja, para que você possa ser livre de tudo isso que vai acontecer com a abertura dos 7 selos Apocalipse no período tribulacional. Continue firme e constante, preserve a sua fé, preserve a sua comunhão com Deus intacta. Não negocie a sua comunhão com Deus por nada. Aguarde o arrebatamento da igreja e o livramento de Deus virá sobre a sua vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando.